Olá, estamos voltando aqui de novo no nosso Risco no Ar 2020 e vamos começar a falar agora sobre este novo vírus, a pandemia que pode estar pintando e tumultuando todo o mercado, tanto a nível operacional como nosso nível da economia. É o chamado coronavírus. O que chama-se coronavírus então? Chama-se coronavírus, significa coroa em italiano e espanhol. Por quê? Porque ele aparece como uma coroa no microscópio. Então ele pode infectar animais e pessoas e causar doenças respiratórias, tá certo? Como resfriados e principalmente pneumonias. Então esse novo vírus está tumultuando o nosso ambiente inicial de 2020 a nível mundial, tá certo? O que é importante as empresas estarem monitorando? Eu não tenho nada a ver com isso, isso é um caso de saúde pública negativo. Isso pode impactar diretamente o negócio da empresa e causar para a empresa uma descontinuidade de negócio. Então isso é um ponto fundamental e com isso parar as suas atividades, tá certo? Por exemplo, a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, ela admitiu um erro de avaliação que ela tinha feito. Saiu hoje no jornal, no dia 28 de janeiro. Ela elevou a régua, ou seja, subiu o grau de risco, que era considerado como moderado, para elevado, a velocidade de transmissão desse novo vírus. Então isso é um ponto fundamental que as empresas passem a entender que é um fato real a questão da transmissão do vírus, que pode ser feito hoje de humano entre humanos, de animal entre animais e de animal para os humanos. Então esse é um ponto fundamental para a gente poder entender esse fator. E esta nova régua, na verdade, ela alterou e tumultuou a economia, tá certo? Sendo que a China, que é o epicentro, né, desse novo vírus, teve que tomar medidas consideradas radicais e extremas. Será que foram tão radicais e extremas assim? Tá certo? Neste domingo, dia 26, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, o Sr. Ma Xiaowei, declarou que o vírus pode ser transmitido antes que os sintomas apareçam. Então, isso é um ponto fundamental. Então isso explica, na verdade, a velocidade que a transmissão desse vírus está acontecendo. Tá certo? Segundo o ministro, a incubação desse novo vírus, né, o coronavírus, é em torno de 10 a 14 dias. Então isso significa que nesse período de incubação, a pessoa pode estar transmitindo o vírus entre humanos. Peguei um voo, a pessoa do meu lado pode estar infectada sem saber que está infectada, e ela transmite aquilo ali para quase todos os passageiros dentro do avião, ambiente fechado, com ar condicionado. Esse é um ponto importante. Esta informação nova, que saiu agora no nosso domingo, nesse último domingo, dia 26, ela já deu causas, na verdade, de medidas mais extremas, inclusive na China, tá certo? Porque o coronavírus já está presente aonde? Em vários países. Estados Unidos, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Japão, Hong Kong, Malásia, Tailândia, Macau, Singapura, Coreia do Sul e por aí vai. Ou seja, quase todos os países asiáticos foram contemplados de uma forma geral pelo coronavírus. E o epicentro do coronavírus vem da onde? Vem da China, né? E vem da cidade Wuhan, que tem, na verdade, que pertence ao estado, né? Um estado que é o Hubei, e essa cidade Wuhan, ela possui 11 milhões de habitantes, para vocês terem uma ideia. Desses 11 milhões de habitantes, 5 milhões de habitantes já foram, na verdade, eles saíram, né? Eles saíram antes, deixaram o local, antes da China isolar a cidade. Isolar o quê? Isolar, na verdade, o epicentro. Esta reação, ou seja, esta ação foi um pouco demorada, né, pela autoridade chinesa, que foi o prefeito, causou-lhe o quê? A sua cabeça, ou seja, a sua demissão, obrigatoriamente, que para as autoridades chinesas foi a reação considerada extremamente lenta, tá certo? O governo chinês inclusive anunciou que vai estender e estendeu o seu feriado, né, considerado do ano novo lunar, que iria até o dia 30 de janeiro, ou seja, até agora, quinta-feira, até o dia 2 de fevereiro. Então ele empurrou basicamente com mais 3, 4 dias para frente, inclusive com o fechamento do mercado financeiro, tá certo? O objetivo qual é? Reduzir a concentração de pessoas e com isso reduz o quê? A chance de transmissão, tá certo? Outro ponto importante, outra medida, universidade, colégios e creches, na realidade, né, eles suspenderam a abertura nesse semestre aqui considerado na China de primavera, até
que nova ordem, novo contexto, novo cenário venha a se apresentar. Então as aulas estão suspensas na China como um todo, tá certo? E no sudoeste da China, incluindo ali inclusive Pequim, tá certo? Foram suspensos o quê? Os transportes coletivos, metrô, ônibus e etc. Então o chinês deu uma pancada forte em termos de medida que pode ter sido como radicais. Um professor de virologia, né, molecular e oncologia na Universidade de Hong Kong, né, o senhor Yan Xin, ele falou o seguinte: tempos radicais, medidas radicais, ele comentou. Ou seja, não tem muito o que a gente pensar. Nós temos que cortar o mal pela raiz. O problema é a concentração de pessoas, tem que evitar que tenhamos concentração. Agora, isso impacta diretamente o quê? Impacta diretamente as empresas e, obviamente, a economia. Que já no dia de hoje, no dia 28, quando peguei o jornal, né, a gente abriu na primeira página, já estava lá com a bolsa despencando e indo para a lona. Com medo de quê? Medo de impacto, tá certo? Então isso é um ponto importante. As bolsas despencaram e o preço dos commodities, tá certo? Que são vendidos para a China, também foram para a lona, tá certo? Só para você ter uma ideia, no Brasil o índice Bovespa, ele recuou 3,29%. Essa recuada que ele deu não acontecia desde março do ano passado, 2019. O dólar subiu 0,60, pulou para 4,20. E as grandes produtoras de commodities como Vale, Petrobras, Gerdau, tá certo? Suzano, tá certo? Em média perderam 42,3 bilhões de reais em valor de mercado, com a queda que teve na Bolsa de Valores, tá certo? Do Brasil. Os economistas fazem umas previsões extremamente pessimistas em relação ao coronavírus, já nesse nosso mercado e nesse início de ano tumultuado. Por que tumultuado? Tivemos aí o incêndio da Austrália e a tensão geopolítica entre o Irã e os Estados Unidos, que já tumultuou o mercado suficientemente bem. Mas agora com a questão dessa pandemia que está acontecendo. Com o prolongamento, para vocês terem uma ideia, do feriado chinês, a suspensão, que também o governo chinês suspendeu viagem de turismo em grupo, na realidade, o comércio fechado, indústria fechada, eles já previram, né, uma redução de 0,8% do PIB neste primeiro semestre da China. Ou seja, a China já vinha caindo, já era um sintoma real e a economia mundial sentia, né, esta pancada, e com isso agora se concretiza radicalmente, né, esta redução e esse impacto de forma clara e direta. Então isso é um ponto primordial. A província de Hubei, que é o estado onde tem, na verdade, a cidade de Wuhan, que é, na verdade, né, o epicentro do vírus, do coronavírus, na verdade, ela representa 4% da economia chinesa. Ou seja, teoricamente falando, tecnicamente falando, o serviço, né, o setor de serviço vai ser o mais afetado. E as economias asiáticas terão dificuldades de fazer o quê? A sua recuperação. Quando que isso aconteceu? Então começou isso daqui exatamente no dia 31 de dezembro de 2019, onde o escritório da Organização Mundial de Saúde, lá na China, foi informada de casos de pneumonia, né, de etiologia desconhecida, ou seja, causa desconhecida. Tinha pneumonia, não sabia por que tinha a pneumonia, não conseguia identificar o vírus em si. E isso foi onde? Identificado na cidade de Wuhan, no estado de Hubei, na China. Dia 31 de dezembro a 3 de janeiro, o pessoal passou a estudar e subiu o número de quê? De pessoas infectadas, para 44, na verdade, com pneumonia, né, com a causa desconhecida. E isso foi notificado à OMS, Organização Mundial da Saúde, pelas, né, autoridades chinesas, na verdade. Então, nesse período, o agente, né, o vírus, não tinha sido identificado. Em 12, na verdade, de janeiro, já conseguiram identificar e a China compartilhou. Por quê? Ela agiu rápido, conseguiu isolar o vírus dia 7 de janeiro, de 7 a 12 fez o seu trabalho de casa, conseguiu compartilhar a sequência genética do novo coronavírus para os países usarem no seu desenvolvimento de kits de diagnósticos específicos para fazer o quê? A identificação se a pessoa possui ou não o respectivo vírus. E 13 de janeiro de 2020 deu-se a bandeira vermelha de que já estava fora da China o nosso coronavírus. Já estava na Tailândia, tá certo? Da onde vinha, na verdade, o vírus, tinha como a sua origem lá a cidade de Hubei, na verdade, Wuhan, né, na província de Hubei. Então esse é um ponto fundamental. E agora, fazemos o quê? Nós aqui do Brasil, ficamos olhando, ficamos fazendo o quê? Tá certo? Hoje no Brasil nós temos o quê por enquanto, no dia 28 de janeiro? Somente um suspeito,
um suspeito, pelas suas causas específicas, né? Tá certo? De possível coronavírus, possível, né? Então, agora, qual é a probabilidade, importante isso daqui, do vírus chegar ao Brasil? Pela velocidade que tem hoje no mundo como um todo. Ela é baixa, ela é média, ela é alta, ela é elevada. Então nós temos 4 níveis, né, de probabilidade. Qual seria ela? Na opinião nossa, da Brasileira Interrisc, a probabilidade pode ser estimada como alta. Então ela estaria no 3º nível, no quadrante laranja para o quadrante vermelho, na realidade. Em função de quê? Primeiro, alto fluxo de brasileiros que viajam para a China hoje em dia. O bate e volta, isso acontece muito. Grande quantidade de empresas chinesas aqui no Brasil. Empresas chinesas e seus executivos chineses. Terceiro, grande quantidade de asiáticos aqui no Brasil. Então entra chinês, tailandês, japonês, Vietcong, o diabo a 4, tem todo mundo aqui. E antes do vírus aparecer, o coronavírus aparecer, nós tínhamos um fluxo aéreo muito alto entre quem? Entre o Brasil e os países asiáticos. Ou seja, chance de ocorrer agora uma transmissão, né, do vírus em um voo, tá certo? Nesse daqui, na verdade, a chance é quase que certa. Então ele pode ser transmitido o coronavírus entre humanos, né, pessoa para pessoa, de animal e humanos e entre animais. Então isso é um ponto fundamental, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a gente não sabe, e eles não sabem ainda, qual é o tipo de animal que transmite o coronavírus. O que eles sabem é que em 2012, lá atrás, né, os camelos, né, foram infectados, isso em 2012. Teve um caso ou outro, eles conseguiram dar uma identificada. Mas hoje existem vários casos de coronavírus de infecção animal, ou seja, na maioria infectam apenas uma espécie, ou algumas espécies, especificamente falando, do tipo morcego, ave, porco, macaco, gato, cachorro, roedores, entre outros. Não existe, senhores, um animal específico, como tinha no HIV-1, por exemplo, que era a ave, na verdade, tá certo? Então não tem hoje isso daqui, então isso é outro ponto específico. Existe o tratamento para o coronavírus? Não, não tem um medicamento específico, não tem. Então, assim, o que indica para isso? Repouso, na verdade, muito líquido, além de medidas para aliviar os sintomas de quê? Como analgésico e antitérmico, da pessoa ter problema da síndrome respiratória, tá certo? E se for o caso, se for muito mais grave a síndrome respiratória, vai ter que ter o suplemento de oxigênio ou mesmo com a ventilação mecânica. Abre, coloca o pulmão mecânico para ajudar, né, ajudá-lo na respiração. É o único tratamento que tem, tá certo? Não existe, na realidade, um medicamento específico para isso. Não existe vacina específica para ela. Ah, eu já tomei vacina contra a gripe. Vale? Não, não vale. Ela só vale para o vírus da influenza, somente para ele. Não vale para o coronavírus especificamente falando, tá certo? Diante da emergência por doença respiratória, causada pelo agente do coronavírus, na verdade, que é o nome técnico 219-nCoV, conforme casos detectados na cidade de Wuhan, na China, tá certo? A OMS, tá certo? Tratou de fazer o quê? A recomendação mundial, da Organização Mundial, de fazer o quê? Fazer um monitoramento e uma vigilância contínua. No Brasil, o nosso Ministério da Saúde já está colocando isso aqui em prática, em alertar o quê? As equipes de vigilância, né, dos estados e municípios, bem como qualquer outro serviço de saúde. Tem que ficar em alerta para saber e anotar, verificar os casos, né, suspeitos, né, se tem ou não tem esses casos suspeitos, se há suspeita, qual é o histórico dele nos últimos 20 dias, 14 dias, últimos 30 dias. Teve viagem com a China, teve contato muito com o asiático, né, conversou, teve contato, não teve, então qual é o histórico que teve em relação a isso? É isso que nós temos que fazer de medida clara e certa, tá certo? Nosso ponto focal, então, eu tenho que saber, hoje já existe critério para definir caso suspeito, né? Provável, confirmável e o descartável, já tem critério para isso, claro, colocado. Já existe hoje aqui no Brasil um fluxo de notificação dos postos de saúde para o Ministério da Saúde, para ir contando a nossa estatística em si. Já existe o procedimento para fazer o diagnóstico, né, em termos de laboratorial, isso é um ponto importante, tá certo? Já existem as recomendações dos profissionais de saúde para que repassem isso para o público, né? Os cuidados com os pacientes e com quem tem um contato com eles, especificamente falando, e as orientações para os portos, aeroportos e fronteiras. Então já existem essas medidas que o governo já adotou de forma clara. Mas ponto importante agora, o que eu como empresa tenho que fazer?
Então vem aí a nossa recomendação estratégica, a nossa recomendação clara em relação a isso. Temos que fazer 2 pontos importantes, 2 documentos importantes. Primeiro, eu tenho que montar um plano pandêmico, tá certo? Nessa nossa época que estamos vivendo, o estágio atual que está o Brasil, focado principalmente agora em medidas preventivas, mas tem que fazer um plano pandêmico. O segundo, eu tenho que ter um processo de monitoramento para acompanhar a evolução ou não do vírus. Então alguém da empresa, área de risco da empresa principalmente, tem que acompanhar essa evolução. Hoje já temos sites aí que mostram a evolução contínua, né, do vírus. Para vocês terem uma ideia, a velocidade que isso teve, na semana passada, tá certo? Nós tínhamos 894 pessoas infectadas com esse vírus. Hoje, o jornal de hoje apareceu já, e no site, nesse site que mostra aí, online, real time, 4.193 pessoas infectadas no mundo inteiro em relação a isso, tá certo? E temos já, na verdade, na China, 101 óbitos já confirmados. Então isso é um ponto fundamental, que as empresas, né, façam monitoramento e realizem isso, tá certo? Então esse é um ponto fundamental. Tenho que fazer nesse plano pandêmico meu, de maneira clara e direta, tenho que fazer o quê? Preciso entender as fases, na verdade, da pandemia, as fases que podem dar essa infecção e como que o governo brasileiro vai declarar ou não que estamos vivendo no Brasil um surto pandêmico, então isso é importante. Número 2, eu tenho que saber quais são os processos críticos da minha empresa e se esses processos críticos possuem ou não, certo, uma inerência de risco alta, média ou baixa em relação à pandemia, ou seja, os processos críticos meus dependem extremamente das pessoas, é um volume de pessoas alto, eu trabalho com telemarketing, eu trabalho com aula, eu trabalho com o setor de shopping, eu trabalho com o setor de alimentação, tá certo? Eu trabalho com o setor de divertimento, cinema, por exemplo. Isso tudo que se tiver uma pandemia e tiver algo oficial no Brasil, isso vai ser cortado. Não vai ter mais aula, não vai ter mais curso, né? Vai ser impedido de a gente andar em restaurantes, por exemplo. Então esse é um ponto fundamental, eu tenho que saber isso de maneira clara. Então isso é fundamental eu entender isso claramente. Então eu tenho que saber os processos críticos meus, eu tenho que saber o risco que eu possuo ele inerentemente, isso é fundamental. Tenho que ter, nessa parte inicial minha agora aqui, tratar e instruir o meu público interno em relação a quê? A medidas preventivas. Eu tenho que fazer um rol de medidas preventivas, entre elas medidas preventivas, as caseiras, digamos assim, o dia a dia, lavar a mão, não dividir, isso é um ponto importante. Não posso estar repartindo mais colher, garfo com alguém, com filho, com mulher, com, né, esposa, namorada e etc. Então está comendo, vai dar um pedacinho, vai dar um sorvete com outra colher, não pode fazer mais isso. Não posso mexer, né, quando eu, né, na mucosa dos olhos, coçar demais, ao acabar de tossir, por exemplo, a infecção entra facilmente pelas mucosas, isso é um ponto fundamental, tem que verificar isso daqui, tá certo? E traçar de maneira muito clara quais são as medidas que eu tenho que ter contingenciais. O que é contingencial? Contingencial entra a emergência e entra a continuidade do negócio. O que eu faço caso o Brasil declare um surto pandêmico? Igual aconteceu na China. Na China, por exemplo, as empresas já estão paradas, o comércio já está parado e a aula já está parada. Isso vai impactar, inclusive, na verdade, o quê? O PIB. Isso saiu agora, estava vendo um pouco agora na internet, vai impactar, inclusive, a produção da Apple na China. Então, várias indústrias, né? Várias empresas, segmentos que possuem hoje indústria na China, vai ser impactada de forma direta, na veia, na sua produção, ou em matéria-prima, tá certo? Seja lá qual for, vai ser impactada, porque vai deixar de produzir. Então essa é a visão que nós temos que ter. Então a Brasiliana Entrevista recomenda que, ponto principal, eu tenha um processo meu de monitoramento, acompanhe isso é um surto pandêmico, tá? Então é um ponto fundamental, tá certo? E que eu faça e tenha um plano de continuidade de negócio. Específico, tem que ser específico para esse vírus, não é um plano genérico, tem que ser específico, porque não tem vacina. O outro surto que nós tivemos lá atrás, em 2012, por exemplo, ele tinha tratamento, tá certo? Em 2002, ele tinha tratamento, tá certo? Tinha um Tamiflu, então eu poderia comprar até um Tamiflu em verdade maior, poderia estocar. Agora não, eu não tenho mais outro tratamento. Vou fazer o quê? É descanso. Então se for uma pessoa mais forte, posso resistir. Se for menos forte, não resisto. Então isso é fundamental as empresas terem esta visão. Essa visão é uma visão estratégica e uma visão holística que eu preciso ter. E saber a minha inerência do risco em relação ao quê? A exposição, caso o Brasil declare que está
em surto pandêmico, igual está hoje na China. E tem áreas lá que estão isoladas. A cidade de Wuhan, por exemplo, ela está cercada, por exemplo, de maneira clara e direta, cercada, quando eu falo cercada, é cercada pelo exército, com roupa, com máscara, etc. E nos aeroportos da China você entra, para você poder entrar, você passa por uma máquina que dá a temperatura do seu corpo, automaticamente. Então isso já está acontecendo hoje na China. Então isso é um ponto fundamental. Então na China ele teve que ter medidas radicais, porque as concentrações de pessoas são estupidamente grandes, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder estar tratando isso. Bom, a gente vai tentar agora, nós, do Risco no Ar, da Brasileira Interrisc, falarmos com vocês aí toda semana, para darmos algumas dicas e nós darmos para vocês também a real conjuntura. Hoje no Brasil, então, para a gente poder falar e resumir, hoje no Brasil não tem absolutamente nada que demonstre que venha ou que tenha a transmissão aqui no Brasil, ou seja, não temos nenhum caso no Brasil identificado, temos apenas uma suspeita, mas a chance de vir, do nosso ponto de vista, é alto. Então esse é um ponto fundamental para a gente poder ficar em alerta em relação a isso. Outro ponto que eu queria comentar com vocês é que no último, agora, 2020, saiu agora no Global Risk Report, infelizmente o pessoal deu uma pequena errata. Eles colocaram uma probabilidade baixa para doenças infecciosas. Isso mudou. Em 2018, por exemplo, questões de pandemia e etc. eram consideradas como alta probabilidade e alto impacto. E 2 anos para cá isso foi reduzindo e hoje está num padrante considerado como o quê? Impacto grande, massivo, mas probabilidade baixa. Então, na verdade, algo deve ter acontecido aí na opinião, né, dos big boss que deram as respectivas, responderam aos respectivos questionários, né, do Fórum Mundial em relação à questão do risco. Então eles deram aí um tiro que, risco na verdade, né, a previsão, cenários, esse não é bola de cristal, mas eles acabaram dando um tiro aí que não acabou acertando muito. Ok, senhores? Muito obrigado e até a próxima então.